Metodologias para definição das metas. 2023 está se aproximando, né? E a gente precisa começar a pensar nas metas que a gente vai querer para o ano que vem, como a gente vai definir essas metas. E como a gente sempre prega aqui no canal Gestão WCM, a gente precisa da definição de metas e também das tomadas de decisões baseadas em dados, tá? Sempre baseadas em dados. Por quê, né? A gente precisa suprir a nossa gestão com informações que sejam palpáveis e não apenas informações no que a gente, na nossa percepção. Porque a nossa percepção ela é falha, ela é momentânea, então a gente precisa fazer isso baseado em dados. Só para começar um pouquinho aqui, a gente vou passar duas metodologias que eu gosto bastante. Existem várias outras metodologias, mas eu vou passar duas rapidamente para poder já ajudar vocês nesse norte inicial para definição de metas em 2023. A primeira, a gente fala aí do benchmarking de mercado. O que é o benchmarking de mercado? É quando você já atingiu internamente na sua empresa patamares muito bons de indicadores, seja ele qual for, em que você já não consegue dar um grande passo na sua ambição de meta, porque você não consegue enxergar como melhorar. Exemplo, ADF da sua unidade ou dos seus equipamentos móveis. DF, disponibilidade física, aquela disponibilidade que leva em consideração toda e qualquer parada para manutenção, tá? Seja ela preventiva, seja ela corretiva ou qualquer outra natureza. Então, a DF, ela considera no formato de cálculo qualquer parada de manutenção. Se eu tenho uma DF que ela já apresenta uma linearidade ao longo do ano, eu estou colocando algo similar, mas uma linearidade em patamares acima de 85%, é que eu já alcancei um valor, comparando aí para o seu negócio, de um indicador que eu não consigo vislumbrar algo muito maior, eu não consigo me comparar comigo mesmo. Eu não vejo que eu, em alguns momentos, tenho a oportunidade de fazer mais, em outros momentos eu faço menos. Não, eu tenho uma constância. E aí fica mais difícil eu tomar uma decisão de meta para os próximos passos, para o próximo ano, só olhando para mim mesmo, né? Fica mais complicado. Então a gente vai e olha outra empresa, né? A sua empresa e a outra empresa. Essa outra empresa, quando você vai avaliar, você percebe que ela já tem um comportamento diferente e um comportamento acima do atual que você apresenta. Então, é esse gap aqui, ó, que você tem que buscar. Fica muito fácil de você determinar a meta nesse caso, quando você consegue esses dados da outra empresa, porque você percebe nitidamente que ela está num comportamento completamente diferente do seu, em ascensão. E é esse gap aqui que você precisa resolver. Então, a sua meta vai ser esse gap, vai ser sanar o gap que você encontra com relação a outros negócios. Qual que é o ponto de atenção aqui nessa metodologia? A gente precisa entender o método de cálculo. Por que isso, né? Ah, Amanda, eu posso simplesmente pegar um número puro e já dizer que é, né, aquele gap que está faltando para eu chegar, ele é a minha meta? Não, não pode. Porque, como eu disse, a gente até tem um, uma definição já por norma, até na NBR 5462, define um pouco como é cada indicador de confiabilidade e manutenção que você deve olhar, porém o formato do cálculo de cada empresa, ele pode variar de acordo com os interesses do negócio. Então eu preciso entender, vamos usar a ADF como exemplo, eu preciso entender se a minha empresa utiliza todas as manutenções ou ela exclui alguma manutenção do cálculo e a outra empresa já utiliza todas as manutenções. Se existe alguma natureza de manutenção que na outra empresa eles determinam de maneira diferente que a minha, e isso vai impactar no formato de cálculo. Então, entender esse formato de cálculo, perceber, né, o como ele funciona é um grande ponto de atenção para que a gente consiga usar essa metodologia. Mas assim, tendo a pesquisa de mercado, é excelente para você definir a sua meta, tá? Aí vamos para a segunda opção de metodologia, né, que eu gosto muito também, que é o método dos quartis. A gente fala com mais detalhes sobre ele dentro do curso de RCA, que é nosso curso SPC, Solução de Problemas Crônicos, mas eu vou dar um overview que vai ficar tranquilo de vocês avaliarem. Eu vou pegar um indicador que foi até fruto da pergunta, que é o MKBF.
que é a quilometragem, né? A quilometragem média entre falhas. Essa quilometragem média entre falhas corresponde ao MTBF, né? Que é o tempo médio entre falhas. Só que para equipamentos móveis você mede em quantidade de quilômetros. E como que ela funciona? Você vai ter o seu MKBF nos meses, né? O MKBF e o mês. Isso você consegue fazer no Excel tranquilamente. Vou chutar aqui, tá? 320, 180, 240, 150. E aí você tem aqui nos meses seguidos. O primeiro passo que você tem que fazer é organizar isso aqui em ordem decrescente. Então, você vai colocar seu MTBF em ordem decrescente, né? Do menor para o maior. Então, você vai colocar aqui os 150, 180, 240, 320, tá? Isso aqui está formando para você uma matriz. Isso aqui é a matriz. Certo? Então, eu tenho a matriz agora em formato decrescente e eu consigo aplicar. Como que eu vou fazer? Eu vou vir no Excel e vou digitar a fórmula, né? Utilizando a ferramenta do Excel. Vou digitar igual a quartil ponto exc, parêntese. Existem 3 tipos de quartis dentro do Excel. Você pode usar o exc, tem o inc e tem um que está obsoleto. A diferença da exc para o inc são o formato de cálculo, mas eles possuem uma variação muito mínima entre um e outro, então não tem problema, tá? Então, você vai pegar o quartil, vai selecionar aquela matriz que você organizou anteriormente, certo? Vai selecionar a matriz e vai colocar aqui número 1, primeiro quartil. Em seguida, mesmo raciocínio, quartil, ponto, exc, a matriz em ordem decrescente, 2, né? E assim sucessivamente para o 3 aqui, repetindo a mesma coisa. E aí ele vai te dar os valores, tá? Do primeiro, do segundo e do terceiro quartil. Primeiro, segundo e terceiro quartil. Como que eles estão distribuídos no gráfico, né? Para eles fazerem o cálculo aqui. Basicamente um gráfico parecido com uma distribuição normal, em que a gente tem aqui o primeiro quartil, o segundo quartil ocupando 50% da mediana e o terceiro quartil. Qual que é o ponto de atenção aqui? O seu valor, né, para MKBF, que é o indicador que a gente está falando aqui, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor seu indicador, certo? Do MKBF. Se aplica para outros indicadores. Quanto maior, melhor. Então, para eu estar no primeiro quartil, porque muitas pessoas nas organizações usam esse termo, primeiro, segundo, terceiro quartil, e a gente entende que o primeiro quartil é o melhor quartil, é onde eu quero estar, né? Só que aqui ele vai te dar o melhor valor de MTBF no terceiro quartil. E aí, o que você precisa fazer? Só renomear. Fala, esse valor que está aqui, que é o meu melhor valor de MKBF, eu vou chamar ele de primeiro quartil. Simplesmente para facilitar para as pessoas da organização, tá? Que é o melhor valor de MKBF que eu tenho, certo? Então, essa é a única ponderação que eu tenho para fazer sobre o indicador. É você ficar atento na hora de organizar, porque se você pega e fala, não, eu quero estar no terceiro quartil, por mais que o terceiro quartil aponte pela forma o seu melhor valor, muitas pessoas podem confundir. Então, esse aqui fica como ponto de atenção. E aí, você vai ter a sua meta, né? E aí, você tem a meta para 2023. Ah, encontrei a meta, parou por aí? Não. Eu vou precisar agora encontrar a causa do porquê eu não cheguei nesse valor antes, do que falta, e aí propor ações, né? Ações. Levando em consideração o custo, tá? Por que isso, né? Por que eu tenho que levar em consideração o custo? Muitas pessoas propõem uma meta desafiadora sem olhar o quanto aquilo vai custar para a organização. Então, realmente vale a pena aumentar em 200 quilômetros o meu MTBF? Das ações que eu mapeei, isso aqui vai me custar, né? O valor vai ficar muito alto? Se for assim,
é melhor talvez não seguir. Então precisa fazer uma viabilidade econômica, tá? Então a conclusão da meta